Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Adriano, analista para mais uma análise aqui de atletas para vocês. E hoje a gente vai analisar ali o Ivan Roman, novo zagueiro ali do Atlético Mineiro, zagueiro interessante ali de apenas 18 anos. O Atlético Mineiro adquiriu 50% do passe desse atleta. Acredito que seja um atleta que venha para figurar ali, talvez em primeiro momento até se adaptar bem à equipe sub-20, mas não se descarta esse atleta também tá ali jogando pela equipe profissional, até porque o Atlético Mineiro acabou de vender o Bruno Fux aí para a equipe do Palmeiras. Então, acredito que é um atleta que pode estar sim figurando na equipe principal do Atlético. Me surpreendeu esse atleta, eu gostei da capacidade dele, principalmente assim, em alguns momentos em construção, um atleta que consegue entregar muito bem. Onde eu acredito que talvez o torcedor do Atlético assim não possa estar esperando muita coisa desse atleta, e talvez eu acredito que isso é um ponto de vista que ele pode estar evoluindo muito, é a maneira que ele aborda nas situações de 1-1. Observei assim que é um atleta que tem uma confiança muito grande em relação às coberturas, tem uma abordagem muito em cima, conforme a gente vê nesses lances aqui. Não é nenhuma crítica, acredito que se tratando de um jogador jovem tem muito a evoluir nesse sentido. Acredito que o nosso futebol pode ser uma boa porta de entrada para isso, para ele melhorar nesse sentido e evoluir aí, aumentar esse conhecimento de jogo dele. E como falei, né, essa questão do 1-1 aqui, ele aborda de maneira muito próxima. Olha, a gente pode perceber ali como ele encurta, deixa o atacante encurtar muito espaço em relação a ele e tem uma abordagem não muito boa. Então, acredito que esse ponto no aspecto de 1-1, como eu já falei aqui várias vezes, que é um ponto que, na minha opinião, o zagueiro precisa ter, ele não apresenta tão bem. Mas eu acredito que ele tem muita margem para evoluir nesse sentido. É questão ali do treinador, questão de um acompanhamento, muitas vezes tático, esse atleta evoluir nesse sentido. Mas nada de crítica e também nada de apavoro aí em relação a esse atleta. Acredito que tem muita margem para evoluir nesse sentido, pelo que eu vi ali dos jogos, né? E fora isso, um atleta que consegue já ter uma situação, que a gente está vendo mais uma vez, né? A situação de abordagem dele não é muito boa, acaba perdendo muito nesse sentido, camisa 3 na ação. Porém, nas situações ali de entrada na área, esse atleta ele já é muito bom. A gente pode perceber aqui agora. E isso faz com que ele tenha uma capacidade muito boa de interceptação, porque ele entra já bem lateral, isso que é bem importante. A gente percebe ali ó, a entrada dele, já afastando ali de maneira positiva. Então, um jogador que consegue entregar nesse sentido, ele é muito bom nessa capacidade de recuperação, entra muito bem ali na área lateralizada, que mais uma vez, olha, a gente pode perceber aqui ele na ação. Já entrando bem lateralizado, mapeia muito bem as costas antes de tomar qualquer decisão. A gente pode perceber aqui agora, o mapeamento dele para perceber a atleta da seleção brasileira ali no funil. É um jogador que tem essa percepção, essa divisão de referência muito bem executada, né? Ele consegue executar muito bem isso aí no jogo dele. Eu acredito que isso com certeza eleva o valor dele, eleva a capacidade dele, porque como eu falei, um atleta que tem uma capacidade boa de recuperação, então isso aí facilita muito. A outra situação assim que eu percebi que ele consegue entregar muito bem é a capacidade de salto de pressão, né? O atleta consegue saltar bem pressão, consegue vir bem aqui no espaço das costas, ele tem essa capacidade de conter muito bem ali e acredito que isso é um ponto muito positivo, essa questão no futebol atual, muita movimentação, acompanhamento é bem importante, então acredito que nisso aí ele entrega de maneira muito positiva. E outro detalhe que a gente vai ver aqui agora são as recuperações. Vocês podem perceber essa situação de bola em disputa aqui. Esse atleta, ele entra naquela questão de uma que eu já falei no Instagram, do Vitor Reis, pelo fato de ele ter sido comprado pelo Manchester City, muito por conta da questão da capacidade de recuperação. O atleta que tem uma capacidade de recuperação muito boa, e esse atleta não é diferente. Ele tem 1,83 m e a capacidade de recuperação dele é muito boa. Acredito que o futebol brasileiro não é um dos futebols mais rápidos do mundo, mas eu acredito que ele tende a ganhar muito nesse sentido. Porque a gente sabe que tem atletas também aqui de terço final ali que são muito agudos e acredito eu que esse tipo de situação aqui pode fazer com que ele tenha certa soberania nesse sentido, né? Inclusive, a gente vai ver aqui agora, nessa perca aqui, olha, contra o Flamengo, vocês podem perceber que ele sai desse espaço para esse. Obviamente, a gente está falando do Pedro, não é um jogador tão rápido assim, mas vocês vão perceber, olha, que ele consegue chegar, consegue vir na diagonal para fora, ganha do Pedro na jogada. É óbvio, a bola acaba escapando ali um pouco, mas me surpreendeu essa capacidade de recuperação dele. Me surpreendeu entre partes, né? Porque quando eu vi ali no Transfer Market a altura dele, já imaginava que essa capacidade de recuperação seria muito positiva, né? A gente vê que zagueiros mais baixos tendem a ter uma recuperação muito mais forte, né? Não que os altos não tenham, mas os mais baixos ele tem essa capacidade. Outro fator que eu achei que muitas das vezes pode passar despercebido, eu acredito que isso aqui define campeonato, é a capacidade de bloqueio. Esse atleta é um atleta que tem uma capacidade de bloqueio muito bom. A gente vai perceber nesse lance aqui agora, olha, 2-1 na zona, vamos dizer aqui. E ele tem um giro muito bom. A gente já falou sobre esse giro na análise que a gente fez do Jair. A gente vê como ele gira muito bem, olha.
ele vai justamente no time da bola. E ele sempre abaixa mais o joelho aqui, dobra mais o joelho. Então ele é um atleta que tem uma capacidade muito interessante de tempo de bola para bloquear. Eu acredito que nisso aqui, associado à recuperação dele, associado à capacidade que ele tem de girar, de ter esse perfilamento corporal feito de maneira correta, vai fazer com que ele tenha uma entrega ainda maior no futebol brasileiro. Acredito muito nisso. Aqui a gente vê mais uma vez, ó, a gente percebe ele a entrada, ele está bem lateral aqui no momento. Só voltar aqui, acabei passando muito. Ele está bem lateral aqui, estava bem lateral no caso. Já vem aqui para ação para fazer justamente o bloqueio ali no time correto de bola. Time correto, bloqueou muito bem. Um atleta que eu acredito que, como eu falei, né, tem tudo para se sobressair nesse sentido ali de bloqueio, de perfilamento para entrar na área, proteger até mesmo ali em situações de controle de profundidade, que a gente vai falar aqui mais na frente. Aqui, só mais uma vez, olha, a gente pode perceber, ele estava lateral, agora o giro dele já é de frente aqui, justamente para ter essa abordagem mais rápida. Então, um jogador ali que entrega muito bem nesse sentido, ó, a gente percebe ali, bloqueou, muito bom na ação, entrega muito bem nesse sentido, de abordar bem ele para bloquear, e eu acredito que ele tem tudo a dar certo nesse sentido. Outro fator aqui interessante, controle de profundidade. Você pode perceber que ele está aqui, quando a bola entra descoberta, ele já perfila o corpo para ter esse controle de profundidade. E a gente sabe se, vamos supor, por um acaso, perder um pouco aqui, é bem provável que ele consiga ali ter uma situação interessante de recuperação. Porque é um zagueiro ali que me surpreendeu nessa capacidade de recuperação dele, ó. Que mais uma vez, a bola vai entrar descoberta, só que, ó, você já percebe como ele já já controla a profundidade. Então, um zagueiro ali que é muito bom nesse sentido, né? É muito positivo. O giro muito bem feito e já intercepta ali na sequência. Então, acredito que, como eu disse, o zagueiro que tem tudo para se dar bem nisso. Outro ponto que eu vi que ele não é assim o melhor do mundo fazendo isso, mas acredito que ele entrega muito bem, acredito que ele tem tudo para conseguir evoluir ainda mais isso no nosso futebol, que é bem mais exigente, essa questão da condução. Ele é um zagueiro que tem uma capacidade muito boa de arraste. E outro detalhe, ele é muito bom mapeando antes da bola chegar nele. Então, essa questão aqui, até mesmo o percurso de bola, ele consegue entregar muito bem. Então, a gente vai ver aqui ele recebendo, conduzindo e já encontrando um passe ali na diagonal. Então, um zagueiro que eu acredito que pode ter ainda uma evolução significativa nisso, olha, mais uma vez, mapeia várias vezes, inclusive no percurso da bola, e o primeiro tapa dele é sempre um tapa mais agressivo, sempre rompendo bem linhas ali. E esse zagueiro que eu acredito que tem tudo para dar certo aí na equipe do Atlético Mineiro. Torço muito para isso, assim como torço muito para que as equipes invistam mais nesse tipo de atleta, né? Porque até 18 anos, futebol sul-americano é, na minha opinião, é ouro, né? Tu conseguir encontrar sempre atletas dessa idade, se destacando e já pegar ali na baixa, vamos dizer assim, e vamos supor, vender um pouco mais num preço acessível, um preço bom, na verdade, aí mais para frente, futebol europeu ou em geral, acredito que é muito interessante. Tomara que esse tipo de movimento comece a acontecer mais vezes, não só aqui na América do Sul, mas em outros continentes também aí pouco explorados. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida ou questionamento, deixe aí nos comentários. Valeu, pessoal, até a próxima.